com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista. Nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares à lição da Escola Bíblica Dominical. E isto pode trazer alguma dificuldade na evolução do raciocínio. Por isso, leiam o nosso texto de apoio e os slides, e os irmãos verão a evolução do nosso raciocínio, facilitando o entendimento desta exposição. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos e também publica textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista dos adultos. Aí o irmão terá um momento devocional e também a oportunidade de angariar maiores informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Os irmãos terão a oportunidade de interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. Quem estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e ela se realiza no templo sede da Igreja do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos estudando um trimestre bíblico, estamos estudando o Evangelho segundo João. E o nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E dando continuidade ao primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a segunda parte do Evangelho segundo João, que é a parte em que João narra o ministério público de Jesus, apontando 7 sinais, episódios e discursos deste ministério público de Jesus, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, a verdadeira adoração. Na verdade, nós estaremos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo João. Neste Evangelho, neste capítulo, João nos fala de um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana, lá no Monte Gerizim, junto ao poço de Jacó. A verdadeira adoração. Como já temos dito, o Evangelho segundo João ele é bem diferenciado dos outros 3 evangelhos. João
ele procura complementar os registros dos outros 3 evangelistas e o seu olhar, como diz o subtítulo do nosso trimestre, é mostrar a divindade de Jesus. É mostrar que Jesus é Deus que se fez homem para nos salvar. E esta demonstração desta dupla natureza era a providência divina. Né? A providência divina fez João escrever seu evangelho por último, por volta do ano 90, quando a igreja passava pela mudança de geração, já que João era o último apóstolo ainda vivo, e passava por um momento difícil, o início da segunda grande perseguição do Império Romano contra a igreja e a presença de 2 heresias. Uma que negava a humanidade de Jesus, os gnósticos, e outra que negava a divindade de Jesus, os ebionitas. Então, João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar que Jesus é Deus que se fez homem e que quem crê em Jesus será salvo. E que, assim como Jesus, quem crê nele sofrerá sempre a oposição e a rejeição do mundo. Estes são os propósitos do apóstolo João. E, como o seu papel era de complementar as informações, a maior parte do seu evangelho conta episódios que não são registrados em nenhum outro evangelho. E é o caso aqui do capítulo 4. Capítulo 4 vai nos dizer uma passagem de Jesus por Samaria e um diálogo que ele teve com a mulher samaritana, onde o tema foi justamente o título da nossa lição, a verdadeira adoração. O capítulo 4 já nos mostra um certo mal-estar no seu início. Começou a ocorrer um mal-estar entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. O texto nos diz o seguinte: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Jesus estava na Judeia, nós vemos que ele havia ido no início do seu ministério para Jerusalém, para a Páscoa. Ali ele tinha causado um rebuliço com a purificação do templo. Ali ele tinha dito que poderiam derribar o templo em 3 dias, ele o levantaria, e realizou vários sinais em Jerusalém. E ficou pela Judeia, tanto que, algum tempo depois, ele, em Jerusalém novamente, provavelmente por ocasião da festa das semanas, ou festa de Pentecostes, ele teve aquele diálogo que nós analisamos na lição anterior com Nicodemos. E estava ali na Judeia. Já tinha alguns discípulos, os sinais o tinham feito famoso, e logo começa uma intriga. Percebam sempre que o apóstolo João vai mostrando o crescimento da oposição. Os fariseus tinham ouvido que Jesus estava batizando mais gente do que João. E começa então este mal-estar, a tentativa de se estabelecer uma competição entre João e Jesus. João, ele havia dado testemunho a respeito de Jesus. João sabia que Jesus era o Cristo. Ele tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de pomba. E o Espírito Santo havia dito a João que, quando isto acontecesse, este era o Messias, este era o Cristo. Então,
João já sabia que ele tinha cumprido o propósito do seu ministério, que era o de preparar o povo para o Messias. Ele apresentou o Messias, mas ele continuava batizando, porque o Messias ainda não tinha se estabelecido no seu ministério público. E já começa a haver uma competição. Os irmãos, vejam o mal da fofoca. O texto diz aqui que os fariseus tinham ouvido, então era conversa de que Jesus estava batizando mais do que João. E isso era uma mentira, porque Jesus mesmo não batizava ninguém. Os seus discípulos é que batizavam. Por que Jesus permitia este batismo? Porque, na verdade, aquele batismo que estava ocorrendo era para preparar as pessoas para o Messias. As pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para poder receber o Messias. Era essa a mensagem de João Batista. E muitos discípulos de Jesus tinham sido discípulos de João Batista. Então, continuavam a batizar. Mas, diante no começo desta polêmica, Jesus nos traz uma preciosa lição. Ele não foi dizer, não, eu não estou batizando. É mentira o que eu estou batizando. Não, ele não quis criar clima. Ele não quis gerar uma competição entre os seus discípulos e os discípulos de João. Não havia interesse nisso. Jesus também não disse, não, João não tinha que batizar mais, eu já cheguei. Não. Ele sai da Judeia e volta para a Galileia, porque ele não queria confusão. O nosso Deus, irmãos, não é Deus de confusão, não é Deus de contenda. O apóstolo Paulo diz isto lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Hoje existem muitas pessoas que gostam de uma polêmica, gostam de uma contenda, gostam de uma porfia, de uma discussão. Irmãos, isto não edifica. O apóstolo Paulo também disse a Timóteo a respeito disto. Ele fala o seguinte, lá em 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. As contendas devem ser evitadas. Quem é que contende? Quem se desvia da fé. É o que Paulo está dizendo aqui. Né? Paulo está dizendo, olha, não vamos contender. Quem contende é quem se desvia da fé. Evitemos as contendas. E foi o que Jesus fez. Quando Jesus viu que estavam querendo criar um ambiente de competição entre os seus discípulos e os discípulos de João, entre ele e João, ele simplesmente voltou para a Galileia. E indo de volta para a Galileia, ele passa por Samaria. E é interessante que o texto diz, lá em João 4:4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui, nós temos nesta expressão algo que às vezes foge à simples leitura. Normalmente, os judeus, quando iam para a Galileia, ou quando iam da Galileia para a Judéia,
A Galileia fica ao norte de Israel e a Judeia fica ao sul de Israel. E no centro de Israel fica Samaria. E o que havia, o costume era que os galileus, quando iam, inclusive quando iam às festas a Jerusalém, eles não passavam por Samaria, porque havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Esta rivalidade era histórica. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram estrangeiros que haviam ido morar em Israel quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas pelo rei da Assíria. As 10 tribos do norte, que formaram aquele reino iniciado por Jeroboão, eles foram levados cativos pelo rei Tiglat-Pileser da Assíria. Né? É o que nós lemos lá no segundo livro dos reis, no capítulo 17. No segundo livro dos reis, no capítulo 17. Aliás, eu errei o nome do rei, é o rei Salmaneser. O Tiglat também levou um grupo, mas quem levou todo mundo cativo foi o rei Salmaneser. Corrigimos aqui, rei Salmaneser. Lá em 2 Reis, capítulo 17, nós lemos aqui o seguinte. No ano 9, versículo 6, 2 Reis 17, 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Então, os israelitas foram levados pelo rei da Assíria, o rei Salmaneser, e a terra foi retirada, eles foram retirados da terra, foram levados cativos, e o rei da Assíria trouxe outros povos para morar ali. É o que está escrito em 2 Reis 17 e 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porque não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e ele vai e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. E no versículo 41, assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também fizeram seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Então, os samaritanos, eles eram estrangeiros que foram habitar na terra de Israel e que tinham uma religião misturada. Eles aprenderam os costumes do Deus da terra, eles souberam a respeito da lei de Moisés, mas eles também serviam às imagens de escultura. Então, estes samaritanos, eles já eram um povo estrangeiro. Quando os judeus, os israelitas, da tribo do reino de Judá, os judaítas, também foram levados cativos para a Babilônia, 70 anos depois eles voltaram. Ao contrário do que tinha acontecido com o reino do norte, o reino do sul ficou sem ninguém,
Deus não permitiu que outros povos fossem ali ocupar. Quando cerca de 50.000 judaítas voltaram para o Reino do Sul, os samaritanos que viviam ali ao norte deles, né, no centro, eles quiseram construir juntamente com eles o templo, mas os judeus não permitiram, não quiseram. Lá em Esdras, capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Zaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá, para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Os samaritanos quiseram construir o templo junto com os judeus. Os judeus não quiseram, porque os samaritanos, eles eram idólatras, eles serviam aos seus deuses e também diziam servir a Deus. Os samaritanos, em retaliação, porque não puderam construir o templo, procuraram atrapalhar a reconstrução. E conseguiram. Nós não temos tempo aqui, mas o livro de Esdras mostra que eles conseguiram que o rei da Pérsia embargasse a obra. Depois, isso atrasou a reconstrução do templo. Finalmente, os judeus conseguiram a autorização do rei Dario e reconstruíram o templo. Mas já ficou esta inimizade. Essa inimizade aumentou porque anos depois, Esdras, quando veio para ensinar a lei para o povo, cerca de 70 anos depois da reconstrução, ele acabou com os casamentos mistos, porque alguns judeus haviam se casado com samaritanos também, com amonitas, moabitas e samaritanos. E isso já causou outro problema. Pouco depois, Neemias veio e quis veio para reconstruir Jerusalém. E os samaritanos, sob o comando de Sambalate, que se uniu ao amonita Tobias e ao arábio Gesem, eles tentaram de todas as maneiras impedir a reconstrução de Jerusalém. Havia, portanto, já uma inimizade grande entre judeus e samaritanos. Isso registrado no Antigo Testamento. Isso piorou no período intertestamentário. No período intertestamentário, os samaritanos, quando os persas quando os gregos invadiram a região, sob o comando de Alexandre o Grande, Flávio Joséfo, que é o grande historiador dos judeus, ele narra que os samaritanos colocaram o rei Alexandre o Grande contra os judeus. Trouxeram fofocas, fizeram calúnias, e o rei Alexandre o Grande marchou contra Jerusalém para destruí-la, por causa da má fama que os samaritanos fizeram dos judeus. O sumo sacerdote da época, chamado Jado, ele foi ao encontro de Alexandre para pedir misericórdia a ele, e Alexandre, ao vê-lo com os trajes sacerdotais, ele se lembrou de um sonho que ele tinha tido antes do início de suas conquistas. E ele então viu ali a presença de um homem de Deus. E ele então não atacou os judeus e causou mais este problema.
Como se não bastasse isso, um dos filhos de Jado acabou se desentendendo ali, matando o irmão, e foi para o lado dos samaritanos, foi morar com os samaritanos. E aí os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, que era um dos 2 montes que Deus escolheu para que Israel falasse das bênçãos e das maldições assim que entrasse na Terra Prometida. Era o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E é neste Monte Gerizim que nós vamos ver Jesus dialogando com esta mulher samaritana. Este templo, competidor do Templo de Jerusalém, foi destruído por Hircano I, que foi um dos reis chamados os Macabeus, né? Quando os judeus ficaram sob domínio grego, depois sob domínio egípcio, depois sob domínio sírio. E se libertaram dos sírios, e aí houve uma pequena dinastia de reis dos Macabeus. E um dos últimos reis foi Hircano I, que invadiu Samaria e destruiu este templo e subjugou os samaritanos. E os samaritanos estavam sob domínio romano nesta época de Jesus, mas havia então todo esse histórico que fazia com que os judeus nem pisassem na terra de Samaria. Quando eles iam a Jerusalém, da Galileia, eles atravessavam o Rio Jordão, passavam por uma região chamada Pérea, depois atravessavam de novo o Rio Jordão, na cidade de Jericó, e aí pegavam aquela famosa estrada de Jericó até Jerusalém. Era esse o caminho que os galileus faziam. Mas o texto que nós lemos aqui diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? O texto irá nos dizer, porque Jesus tinha uma missão de salvar a humanidade, e ele iria salvar uma cidade toda, a cidade de Sicar, em Samaria. Então, Jesus já vai passar por Samaria, o que já era algo que espantou os seus discípulos. Ele fez um caminho que normalmente não era feito. Perto do meio-dia, no calor do deserto, Jesus, no Monte Gerizim, ele senta ao lado de um poço, que era o poço de Jacó. Esse poço de Jacó, o texto diz que ficava junto à herdade, junto a um pedaço de terra que havia sido sorteado para a tribo de José, né? Para a tribo de Efraim. E Jesus está ali, cansado do caminho, ele se senta junto à fonte, enquanto os seus discípulos vão comprar comida na cidade que ficava ali próximo, que era a cidade de Sicar. Jesus estava cansado do caminho, com sede e com fome. Isto mostra a humanidade de Jesus. Percebam que, inspirado pelo Espírito Santo, João vai mostrar a humanidade de Jesus ao mesmo tempo que mostra a sua divindade. Então, ele mostra que Jesus estava passando por Samaria, o que já não era comum, mas a Bíblia diz que era necessário. Isso mostra o quê? Que Jesus não fazia a sua vontade, nem a vontade da sociedade, mas a vontade do Pai. No livro de João, nós vamos sempre ver Jesus como o enviado do Pai, aquele que faz a vontade do Pai. Aliás, neste mesmo capítulo, no capítulo 4, Jesus vai dizer no versículo 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso que era necessário ele passar por Samaria. Não era o costume do povo judeu.
não era a prática do povo judeu, mas era a vontade do Pai. E por isso Jesus tinha que passar por Samaria. Era necessário. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Nós devemos crer em Jesus. E assim como ele foi o enviado do Pai, nós somos enviados dele. E temos de fazer a vontade dele. Era necessário que ele passasse por Samaria. E ele senta-se ali junto ao poço, junto à fonte de Jacó, onde havia o poço, e era quase meio-dia. Cansado do caminho, faminto e sedento. O texto diz que ele estava cansado do caminho. Ele estava sedento porque ele pediu para a mulher água. E o texto diz que os discípulos foram comprar comida. Então ele passava por 3 necessidades humanas: a fome, a sede e o cansaço. Os discípulos vão comprar comida, Jesus fica solitário ali, junto à fonte de Jacó, quando chega perto do meio-dia uma mulher para tirar água, o que não era comum. As mulheres normalmente pegavam água pela manhã, né, para ter água durante todo o dia. E ali, como era uma região mais ou menos desértica, aquela fonte era de onde vinha toda a água que era usada na região. Aquela mulher ter chegado ali quase perto do meio-dia para buscar água já mostrava que se tratava de uma mulher que era mal vista pela cidade, como nós vamos ver em seguida. Pela sua condição moral, ela era mal vista na cidade e discriminada. Esta passagem também nos mostra que o evangelho não tem discriminação. Nós vamos ver vários preconceitos que são derrubados neste diálogo, a mostrar que o evangelho não permite o preconceito, a discriminação injusta. A primeira discriminação nós já vemos aqui. Jesus passa por Samaria, o que já era algo impensável. Os judeus não pisavam na terra de Samaria, mas Jesus estava ali, junto à fonte de Jacó. Chega uma mulher para tirar água. E Jesus, então, diz: dá-me de beber. Ele usa a sua necessidade, a sua fragilidade, para pregar o evangelho. Ele aproveita a ocasião para pregar a palavra de Deus. Outra lição que Jesus nos deixa. Nós devemos ter todas as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades para levar Jesus às pessoas. A mulher se assusta. Provavelmente pelo sotaque de Jesus, pelos seus trajes, ela percebe que se tratava de um judeu, o que já era algo surpreendente, porque um judeu não estaria ali no Monte Gerizim. Um judeu não estaria em Samaria. Ela já se assusta. Em segundo lugar, ela se assusta porque ele fala com ela. A rivalidade entre judeus e samaritanos era tanta que os judeus nem sequer falavam, nem sequer se conversavam com os samaritanos. E Jesus lhe pede de beber. E ela se surpreende. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja que um homem está pedindo água para uma mulher, que também era algo impensável dentro da cultura daquela época.
um homem se mostrar fragilizado e pedir um favor a uma mulher desconhecida. Tanto que quando os discípulos voltam, eles ficam surpresos de que Jesus estivesse conversando com uma mulher. É o que nós lemos lá em João, capítulo 4, versículo 27. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Jesus aqui superava os preconceitos. E aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia, principalmente, com essa política identitária, essa chamada agenda woke, com o politicamente correto, há uma confusão que se tem estabelecido entre o combate à discriminação e ao preconceito e o igualitarismo. O preconceito é algo não admitido pela palavra de Deus, pelo Evangelho. O Evangelho, Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho ele tem uma aplicabilidade universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é para todos os homens, a salvação é para todos os homens, Jesus veio salvar a todos os homens, e este episódio aqui mostra que Jesus supera um preconceito histórico para pregar o Evangelho aos samaritanos. Mas nós não podemos confundir o preconceito e a discriminação injusta com a diferença que existe entre cada uma das pessoas. Não há dois seres humanos iguais no mundo. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Tem digitais diferentes. Então, irmãos, nenhum homem é igual ao outro. Então, nós temos que respeitar as diferenças e reconhecer as diferenças, e por isso nós temos uma discriminação, que discriminar é identificar individualmente, é não confundir o que é diferente, mas existe a discriminação justa, que é decorrente da natureza, decorrente da essência das pessoas, e a discriminação injusta é aquela que não tem razão de ser na natureza e na essência das coisas e das pessoas. Então, a diferenciação por causa da nacionalidade, da etnia, ela é injusta. Não havia motivo para proibir o judeu de conversar com o samaritano só porque um é judeu e o outro é samaritano. O que já é diferente, por exemplo, de você ter comunhão, de você ter companheirismo entre uma pessoa justa e uma pessoa ímpia. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu não posso participar, ter uma vida de comunhão com um ímpio, sendo santo. Sendo filho de Deus, eu não posso estar junto com os filhos do diabo praticando as mesmas coisas que eles. E não será uma discriminação injusta eu não ser companheiro e não ter comunhão com uma pessoa que não é da minha fé. Conviverei com ela, mas não terei comunhão com ela. Por quê? Porque as nossas naturezas são diferentes. Então, não façamos confusão entre preconceito e discriminação injusta e discriminação justa. Aqui nós temos um caso de preconceito injusto, discriminação injusta, por causa de um histórico, mas que não tem a razão de ser. Não havia motivo para um judeu não conversar com um samaritano.
só por causa das rivalidades históricas, por causa do passado entre estas duas nações. Também não havia motivo algum para que um homem não pudesse pedir água para uma mulher. A mulher fica espantada, admirada com aquela quebra de protocolo. E por que eu digo isso? Porque muitos hoje estão dizendo que Jesus quebrava todos os paradigmas. Não. Ele quebrava aquilo que era injusto. Aquilo que era justo, ele não quebrava. Por exemplo, nós lemos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Havia um costume das pessoas irem à sinagoga no sábado. Isso estava na lei? Não. Isso era obrigatório? Pela lei, não. Mas Jesus não mudou isso. Ele, inclusive, trazendo o evangelho, superou a guarda do sábado. Mas ele ia à sinagoga, porque Jesus não veio inventar nada, irmãos. Jesus não veio criar escândalo, polêmica, não. Mas o que é certo, o que não é certo, não é certo. O preconceito entre os judeus e samaritanos era errado, não era da vontade de Deus. Por isso Jesus o superou. Mas ir à sinagoga não era errado. Então Jesus não o quebrou. Então Jesus não veio quebrar todos os paradigmas, não. Ele veio trazer salvação à humanidade e tirar tudo o que era pecaminoso. E este preconceito racial, étnico, é pecaminoso. Então não deve ser observado pelos filhos de Deus. E Jesus não o observou. A mulher ficou admirada e disse: como é que o senhor me pede para beber? Um homem judeu aqui na Samaria falando com uma mulher samaritana? E Jesus, então, não vai fazer um discurso sobre o preconceito, não vai nem defender, nem atacar o preconceito. O seu objetivo era espiritual. Ele causou a circunstância, ele usou da sua fragilidade, ele causou a admiração ao pedir água para aquela mulher, mas o seu objetivo era a salvação daquela alma, era pregar o evangelho. O evangelizador tem de ser assim. Ele não deve se desviar com coisas secundárias, ele não deve se desviar com picuinhas, com preconceitos. Não, ele deve falar do amor de Deus. Isto que é o evangelho. E Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus usa aqui com a mulher samaritana o mesmo que fez com Nicodemos. Usa das coisas terrestres para falar das coisas espirituais. Usa do natural para falar do sobrenatural. E dentro do nível de cada um. Com Nicodemos, ele foi um pouco mais profundo, porque Nicodemos era um erudito, era um doutor da lei, era um mestre de Israel. Aquela mulher era uma mulher do povo, uma mulher simples, samaritana, portanto não tinha muito conhecimento da lei. E Jesus então diz: oh, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala, quem tem que estar te pedindo de beber, você é quem pediria a ele, e ele te daria água viva. Ele usa dessa expressão água viva para falar das coisas espirituais. E aqui, irmãos, eu devo deixar registrado que eu fiquei estarrecido em ver certos
recentemente na internet a pregação de um cidadão que veio sugerir, insinuar que Jesus estaria usando esta expressão água viva para falar do sêmen. Irmãos, é algo abjeto isto. É quase que uma blasfêmia. Como se Jesus se insinuasse sexualmente para esta pessoa, para a mulher samaritana. Água viva aqui é uma expressão, ele está junto à fonte de Jacó. Água viva é uma expressão bíblica para falar da água corrente, da água que vem de uma nascente. Nós encontramos isto na própria lei, quando a lei fala sobre a pureza dos objetos, sobre a pureza dos objetos. Né? Lá em Números 19 e 17. Para o imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação e sobre ele porão água viva num vaso. É muito simples isso. É essa expressão que fala de água corrente, água que vem de uma fonte. E Jesus está junto à fonte de Jacó. Ele está usando de coisas terrestres para falar de coisas espirituais. E aqui Jesus se apresenta como o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. João mostra o homem Jesus, cansado do caminho, faminto, sedento e faminto. Mas este homem cansado do caminho, sedento e faminto, se identifica como o dom de Deus. E não nos esqueçamos que a Nicodemos, Jesus havia dito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele é o dom de Deus, ele foi dado por Deus para dar vida eterna, trazer vida eterna. E é isto que Jesus vai oferecer à mulher. Ele te daria água viva. Esta água viva é a vida eterna. Esta água viva é a fonte que jorra para a vida eterna, como Jesus falará lá na festa dos tabernáculos, em João 7 e 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o próprio João explica. E disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É isso que é a água viva. É a vida eterna. É o Espírito Santo em nós. É isto que Jesus oferece àquela mulher. Lógico que ela não tinha entendido ainda. Ela iria entender. Mas Jesus já começa falando do que interessa. Falando das coisas espirituais, usando para isso de coisas terrestres. Ele pede água para a mulher. A mulher diz, como é que você me pede água sendo homem judeu? E ele diz, eu sou o dom de Deus, se você conhecesse, você que pediria água e eu te daria água viva. Como água viva é a água corrente, é a água da fonte, a mulher diz, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E aqui a mulher fala do que era normal, né? Quando você tinha um poço, você ia, é o que hoje o meu avô, ele era poceiro, ele abria poços, né? Então as pessoas ficavam buscando a mina d'água, que é a fonte de onde vem a água. Então furava o poço procurando água, procurando a mina d'água, procurando a água viva. Foi o que fez Isaac quando desentulhou os poços que haviam sido abertos
por seu pai Abraão. Nós lemos isso lá em capítulo Gênesis, capítulo 20 e Gênesis capítulo 26. Versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 20. Aliás, o capítulo 26, no versículo 32. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. Então aqui você tem água que ele achou no poço que desentulhou. E é o que a mulher diz: olha, vocês não tem água, está pedindo água para mim? Como é que você vai me dar água viva, água corrente? Como? E aí, então, ela faz uma provocação, porque ela está munida do preconceito. Ela faz uma provocação. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Então ela chama Jacó de pai dela. Na verdade, Jacó era o pai dos filhos de Israel. E ela faz uma provocação a Jesus. Você é maior do que Jacó, o nosso pai, por causa da rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Os judeus diziam que Jacó era o pai deles, não dos samaritanos. E Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja que esta água viva é o Espírito Santo, como diz lá no capítulo 7. É a vida eterna. Que a água é a fonte da vida. Os astrônomos sempre procuram se há água em um determinado astro, porque se não houver água, não há vida. Jesus, então, mostra àquela mulher que ele não estava falando de uma água material, mas de uma água espiritual. Olha, se eu te... esta água que eu pedi para você, se você me der, eu vou voltar a ter sede. Você vai voltar a ter sede. Você veio buscar água, você vai beber desta água, vai matar a sua sede, mas depois você vai voltar a ter sede. Agora, a água que eu estou oferecendo para você, esta água nunca mais você terá sede, porque é a vida eterna, é a satisfação espiritual, é a comunhão com Deus. É isso que Jesus veio trazer, a salvação, veio trazer a nossa unidade com Deus, restabelecer a nossa amizade com Deus, preencher dentro de nós aquele vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preencher, porque é do tamanho de Deus e não tem ninguém maior do que Deus. É isto que Jesus veio trazer, esta satisfação. É por isso que tem um hino da harpa que diz assim: estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Esta satisfação, esta lacuna que Jesus veio preencher em nós, morrendo por nós na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, para que então nós entremos em comunhão com Deus e tenhamos a vida eterna, porque quem tem comunhão com Deus, que é eterno, passa a desfrutar da sua eternidade. Jesus então mostra àquela mulher que há algo além
do que a vida material, que é a vida espiritual. Jesus então diz que oferece a ela uma água que lhe dará a vida eterna. A mulher ainda não tinha partido para a dimensão espiritual. Ela disse: olha, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus falou de vida eterna, falou de uma água espiritual. Ela entendeu de uma água natural que ela, uma vez tomando dela, não precisaria mais vir tirar a água, não precisaria mais viver. Ela pensa num mundo regalado. Este pensamento desta mulher, que não tinha chegado ainda ao estágio que Jesus estava dando a conversa, é o pensamento de muitas pessoas hoje, que vão atrás de Cristo única e exclusivamente para saciar as suas necessidades físicas, que querem Jesus unicamente para as coisas desta vida. Nós vamos encontrar esta mentalidade ao longo do Evangelho segundo João. Nicodemos apresentou esta mentalidade quando achou que deveria voltar ao ventre de sua mãe para nascer novamente. E nós vimos que hoje há pessoas que pensam que o novo nascimento é uma reencarnação, é um nascimento da carne. Esta mulher também pensava que a água seria uma água material, que a dispensaria de tomar água para sempre. Uma vida tranquila, sem necessidades neste mundo. É precisamente a mensagem que é trazida pela teologia da prosperidade, pela teologia da confissão positiva, pela teologia da libertação, pela teologia da missão integral, que só conseguem enxergar uma água material, que só conseguem enxergar um evangelho para esta vida terrena. Mas não era isso que Jesus estava falando. E diante desta expressão da mulher, Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus então vai ao cerne do problema espiritual desta mulher. Esta mulher tinha uma vida moral irregular. Esta mulher desagradava a Deus no aspecto moral, no aspecto familiar. Era o grande problema desta mulher. Ela estava indo quase ao meio-dia para pegar água, justamente porque ela tinha uma vida moral irregular. Ela era discriminada pela sociedade, pela sua cidade, por causa desta vida irregular. E Jesus vai ao ponto. Por quê? Porque Jesus veio tirar o pecado do mundo. Foi o que disse João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra de Jesus é tirar o pecado da minha vida, tirar o pecado da sua vida. Salvação é nos voltar à comunhão com Deus, e esta comunhão com Deus só é possível se o pecado for removido, porque é o pecado que faz divisão entre nós e Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para eu ter a água viva, para eu ter a fonte que jorra para a vida eterna, eu preciso remover o pecado. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Era isso que Jesus pregava, Marcos 1 e 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem do Evangelho leva a arrependimento de pecados. Jesus, ainda no nível material em que estava a mulher na sua mente, ele diz: chama o teu marido e vem cá. E a mulher é confrontada com o seu pecado. Ela é confrontada com o seu pecado.
E ela então confessa o seu pecado, confessa a sua condição. Ela se escondia na sua condição, tanto que estava vindo numa hora para não acompanhar as outras pessoas, para que não lhe fosse lançada em rosto a sua condição. Mas aqui, diante daquele homem desconhecido judeu, ela confessa: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. Sempre que nós confessamos os nossos pecados, nós agimos bem. Jesus se agrada quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós nos arrependemos dele. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus veio nos conclamar, nos concitar a confessar e a abandonar os nossos pecados. Jesus disse: porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui nós vamos ver o seguinte: aquela mulher vivia amigada com alguém. Não era seu marido. Aqui a Bíblia nos mostra claramente que Jesus não admite a chamada união estável, o amaziamento. Aquela mulher já tinha tido 4 maridos. Tinha casado e divorciado. Mas agora vivia junto com alguém. Cuidado com essa história. Recentemente, para espanto nosso, numa convenção, houve quem quisesse permitir que pessoas amigadas se batizassem nas águas. Isso é confrontar a palavra de Deus. Aquela mulher vivia com um homem que não era seu. Não era seu marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. Você já teve 4. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Casamento foi instituído por Deus. A forma do casamento ele deixou ao homem. Mas o que o homem não considera casamento, de acordo com a lei, não pode ser aceito pela igreja, porque Jesus não aceita. A mulher, então, entende. Ela sai do patamar material e vai para o patamar espiritual. Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher, então, ela vai discutir religião. Viu que Jesus era profeta, porque Jesus revelou a sua vida, a sua condição moral. Ela havia confessado o seu pecado, mas ainda não chegara ao ponto. Ela então vai discutir religião, que era o problema também que havia entre judeus e samaritanos. Os samaritanos tinham construído um templo no Monte Gerizim, tinham criado uma religião rival à dos judeus. Os judeus se apegavam à sua religião, porque já tinham gerado uma religião que tinha, inclusive, seitas, os saduceus, os essênios, os fariseus, algo que também não era o que Deus queria. E Jesus não veio trazer religião. E aqui ele vai mostrar isso. Então, aquela mulher, vendo que Jesus era profeta, porque havia revelado a sua vida, ela então vai trazer uma dúvida religiosa. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela traz a polêmica religiosa entre judeus e samaritanos, porque eles estavam no Monte Gerizim, onde havia existido o templo samaritano que, como nós dissemos, Hircano I tinha destruído, cerca de 120 anos antes de Cristo. E ela, então, vendo que Jesus era profeta, vai procurar saber qual é a religião verdadeira. Onde se deve adorar? Aqui ou em Jerusalém?
Jesus evita a contenda. Ela quer de novo trazer de volta a rivalidade, agora no aspecto religioso. Mas Jesus não entra nesta contenda religiosa. Outra lição para os evangelizadores, para nós que vamos evangelizar. Não discutamos religião, apresentemos a Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, diante da polêmica trazida pela mulher, em primeiro lugar, mostra que o local de adoração era, sim, o templo em Jerusalém, porque foi o lugar determinado por Deus. Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. No lugar, versículo 14, no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Os samaritanos aceitavam o Pentateuco, a lei de Moisés. E lá no Pentateuco estava escrito que Deus haveria de escolher o lugar onde se fariam sacrifícios. E Deus escolheu Jerusalém. Ali naquele episódio que Davi comprou a eira de Ornão, Jebuseu, e ali Deus aplacou a ira que estava matando da peste o povo. Foi ali que Deus escolheu para construir o templo. Salomão construiu, foi destruído por Nabucodonosor, Zorobabel o reconstruiu. Então, o lugar de adoração era Jerusalém, por determinação divina. Não no Monte Gerizim, quando os samaritanos construíram aquele templo. Jesus deixou isso bem claro para a mulher. Mas ele estava superando isso. Ele disse: olha, agora chegou um novo tempo, onde não haverá um lugar específico para adoração, onde se adorará em espírito e em verdade. Por causa do pecado havia um lugar para adoração. Por causa do pecado que não foi tirado pela lei, os homens tinham que ir a um lugar determinado por Deus para adoração. Mas agora a coisa mudou. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu vim trazer esta verdadeira adoração, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que eu adorarei ao Pai em espírito? Porque agora eu vou dar a água viva, que é o Espírito Santo, que haverá habitar em nós. Por quê? Porque Jesus iria pagar o preço dos nossos pecados, iria tirar os nossos pecados, o seu sangue nos purificaria de todo o pecado. E sem pecado nós podemos entrar em comunhão com Deus. E aí o nosso espírito vai entrar em comunhão com o Espírito Santo, que irá habitar em nós,
e agora nós adoraremos de dentro para fora, em espírito e em verdade. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus, cremos no Evangelho, e a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. Jesus é a verdade, nós vamos crer na verdade, e a verdade, ela nos livra do pecado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, crendo em Jesus, vivendo em Jesus, nós adoramos em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, a adoração perfeita, não uma religião criada pelo homem ou revelada por Deus e deturpada pelo homem, como era o judaísmo. Não. Agora nós estamos noutro tempo. Agora nosso espírito volta a ter comunhão com Deus. Nosso espírito é vivificado. E nós agora entramos em comunhão com Deus e podemos adorar. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus, o dom de Deus. Crendo nele, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Os nossos pecados são perdoados. E agora nós podemos ter a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. E aí o nosso corpo passará a ser templo. Por isso que Jesus tinha dito que derribem esse templo e em 3 dias eu levantarei. E o próprio João disse que ele falava do templo do seu corpo. E nós agora passamos a ser templo do Espírito Santo. E onde quer que estejamos, estaremos adorando a Deus em espírito e em verdade. E a mulher, ao ouvir aquela palavra, ela entendeu que havia a possibilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela entendeu, mas aí ela disse, olha, eu aprendi que eu tenho que esperar o Cristo, o Messias, o Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Ela entendia que esta adoração em espírito e em verdade, ela dependia do Cristo. Ela entendeu que o Cristo era a pessoa que iria levar as pessoas à comunhão com Deus. E aí, então, Jesus confirma a crença daquela mulher e diz, sou eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Jesus, então, se apresenta como o Cristo. Ele era a realização da esperança daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha a esperança do Cristo, a esperança do Messias. E Jesus se identifica como o Messias, como o Cristo. O Cristo é este homem, cansado do caminho, faminto e sedento, mas é Deus, é o dom de Deus que veio tirar o pecado do mundo e trazer a verdadeira adoração. Eu adoro a Deus, e adorar a Deus não é ficar cantando, não. Jesus não cantou, a mulher não cantou. A mulher se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus e quis adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus é servir a Deus, é se submeter à vontade de Deus. E quando Jesus se identifica como Messias, aquela mulher, os discípulos chegam com a comida. E a mulher, ao ver que Jesus era o Cristo, creu que ele era o Cristo, sentiu o perdão dos seus pecados, deixou o cântaro, esqueceu até de pegar a água, não deu água para Jesus. Jesus continuou com sede, com fome, já não estava mais cansado. Mas ela saiu e foi anunciar na cidade
Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A mulher confessou a sua fragilidade, a sua condição moral para todos e disse que Jesus era o Cristo. Foi assim que ela pregou o evangelho. Como diz o pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro aqui no portal e no estudo dos professores da Igreja do Belém, Jesus pregou para uma pessoa para ganhar uma cidade, porque atrás daquela pessoa estava uma cidade inteira. Não perca a oportunidade de pregar para uma pessoa. Há muita gente que só quer pregar para multidões. Mas Jesus pregou para uma pessoa e ganhou uma cidade inteira. E quando aquela mulher saiu correndo, os discípulos foram trazer a comida para Jesus. E Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí eles acharam, aí os discípulos estavam no mesmo nível da mulher. Jesus falando de coisas espirituais e eles pensando em coisas materiais. Alguém já disse, alguém veio trazer comida para ele. Mas aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós já vimos aqui, por isso que era necessário ele passar por Samaria. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Cristo e realizar a sua obra. É esta a sua comida? É esta a sua razão de sobrevivência? Ou você pensa nas coisas terrenas? A mulher deixou a sede que tinha para anunciar o Evangelho. Jesus deixou de comer e de beber para pregar o Evangelho. E nós o que temos feito? É esta a razão de ser da nossa permanência nesta terra? Nós temos dado a prioridade a fazer a vontade de Deus e a realizar a sua obra? Jesus então diz aos discípulos, olha, pelo cálculo do calendário, ainda falta 4 meses para a colheita. Mas nós vamos fazer uma colheita agora. Os campos já estão brancos. E tanto que ceifa vai receber galardão, quanto que ajunta fruto para... Tanto que semeia quanto que ceifa vão receber o seu devido galardão. Jesus havia pregado o evangelho àquela mulher, colhido aquela mulher para Cristo, para a salvação. E aquela mulher foi semear lá em Sicar. E os habitantes de Sicar vieram todos até Jesus para ouvir Jesus, conhecer Jesus. E pediram para que Jesus ficasse 2 dias ali. E ele pregou para aquelas pessoas. E as pessoas já diziam para a mulher, já não é pelo seu dito, mas nós mesmos cremos que ele é o Cristo, o Salvador do mundo, pelo que ele diz, pelo que ele prega. Nós ouvimos, temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquela mulher pregou e ganhou uma cidade para Cristo. Recebeu o seu galardão, porque creu que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. E aquela cidade creu que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. Não precisou ir a Jerusalém para adorar a Deus. Não precisaram reconstruir o templo no Monte Gerizim, porque através de Cristo nós entramos em comunhão com Deus e nós mesmos nos tornamos templo de Deus. Então não deve ter um lugar para adorar a Deus? Lógico que nós devemos ter um lugar para adorar a Deus, para nós nos reunirmos, porque quando 2 ou 3 se reúnem, ali Jesus está no meio deles. É lógico que nós temos de ter um lugar
onde devemos nos encontrar, ter uma organização para realizar a evangelização a contento dentro da sociedade. Mas a verdadeira adoração, que é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, ela só se obtém quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, e passamos a fazer a sua vontade e a realizar a sua obra. Nós temos feito isso? Amém.